Andam dizendo por aí que o amor romântico acabou com a nossa capacidade de amar de verdade. Mas afinal de contas, o que é o amor romântico? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está assistindo ou vendo. Eu sou a Ina Marçom, escritora, mentora de mulheres e uma buscadora da vida, sempre em busca de aprender um pouco mais, saber um pouco mais, descansar um pouco mais, desfrutar um pouco mais, tudo um pouco mais, como boa ariana que sou. Recentemente eu terminei de ler o livro Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, que eu ouvia muitas pessoas falarem sobre e ainda não tinha tido a oportunidade de ler. E eu vi também muitos conteúdos por aí falando sobre o tal do amor romântico, sobre como a visão do amor romântico acabou com a nossa capacidade de amar de verdade. E eu pegava esses conteúdos, recortes da internet, e confesso que eu acho que eu não entendi de fato o que era o amor romântico, onde estava colocada a crítica ali. Vi muitas vezes esse tipo de crítica ser feita de uma maneira quase amargurada, assim, em relação ao amor. Claro que não todos, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas eu vi algumas coisas ao longo dessa pesquisa antes de ler o livro que me faziam questionar, falar, nossa, será que é um livro que eu quero ler? Será que é um livro que vai me trazer uma perspectiva derrotista e pessimista sobre o amor e sobre as relações? Porque eu sempre fui romântica, eu sempre fui uma pessoa que queria um relacionamento e que pensava sobre isso e que sempre gostou de histórias de amor também e que sempre gostou de filmes de amor e tal. Então é um lado meu que eu sempre gostei de ter guardado assim, sabe? E que mesmo com todo o estudo sobre o feminismo e com todo o estudo Mulheres que Correm com os Lobos e todas as coisas, eu ainda defendia um pouco os contos de fada, por exemplo. Muito porque quando eu era criança, minha princesa preferida era Cinderela. E não era por conta do príncipe. Eu não lembro de ficar obcecada pelo príncipe. Eu até esquecia que o príncipe existia naquela história. Eu gostava da Cinderela pela magia. Eu gostava da Cinderela por conta dos ratinhos, por conta da fada madrinha que vinha e transformava a carruagem em abóbora e de repente ela tava linda com aquele vestido maravilhoso e a transformação, sabe? Pra mim, pra pequena Inara, era essa história de magia e transformação que me encantava. Não era o príncipe. Mas é claro que vai ficando no inconsciente. E é justamente isso que as críticas falam, né? Aquela visão inconsciente que a gente vai sempre tendo nos filmes, na mídia, até, enfim, à nossa volta, com familiares e amigos e tal, de que o nosso destino final tem que ser o casamento com um homem, né? Tem que ser um casamento e um casamento com um homem, né? Sempre bom pontuar, porque é assim que normalmente a sociedade vê e leva a gente a acreditar que é o nosso grande trunfo na vida, né? Os contos de fada, eles têm uma capacidade muito grande de ilustrar alguns mecanismos da nossa psique, ilustrar a nossa psicologia, né? Como bem mostra a Clarissa, autora do Mulheres que Correm com os Lobos, que o livro dela é todo baseado em contos, né? Então ela conta pra gente uma história e depois ela vai destrinchar como aquilo representa a nossa psique. A professora Lucilena Galvão fala muito da potência dos contos de fada também, dessa tradução da nossa mente. E eu adoro os simbolismos e tudo que os contos de fada trazem, se a gente olhar por esse aspecto filosófico, psicológico, eu acho que eles trazem muitas mensagens e muita força e muita potência. Se você ainda não viu os contos de fada por esse viés, eu recomendo muito que você comece a olhar por esse lado do simbolismo, do simbólico, porque muitas respostas virão de um simples desenho animado, eu te garanto. Agora, voltando para o amor romântico, eu fui ler então, né, o livro. Eu falei, deixa eu ouvir da voz da Bell Hooks, da autora, o que ela tá querendo dizer e ver como isso me atravessa e me toca. E eu lembro de fazer uma entrevista para uma mentoria que eu sempre faço uma entrevista antes de fechar a mentoria com as pessoas, porque eu gosto de conhecê-las antes, né? E gosto, inclusive, delas me conhecerem antes, porque como o trabalho somos nós duas em trabalho o tempo inteiro, é importante que a gente se conheça e ver se a gente vai ter uma sintonia. Inclusive, se você quiser marcar a sua reunião para ver se a minha mentoria é para você, vai estar aqui embaixo todas as informações, tá bem?
E eu tinha feito essa reunião com uma pessoa que acabou se tornando realmente a minha mentorada, e eu falei que eu tava lendo esse livro, e ela falou, nossa, esse livro eu nem consegui chegar até o final, porque eu já tô com dificuldade de acreditar no amor, eu não quero alguém me dizendo que o amor não existe. E aí eu falei pra ela, pode continuar lendo o livro, porque não é isso que ela fala nele. Na verdade, eu percebo que a Bell Hooks tem uma visão extremamente bonita, sensível, delicada e amorosa sobre o amor. Eu ia falar romântica, mas eu vou tentar tirar essa palavra porque ela realmente vem carregada de ilusão. Ela tem, a Bell Hooks, uma visão realista, mas muito sensível sobre o amor. E é justamente a visão que eu acredito do amor. Então, se você estava com dúvida se você ia ficar pessimista lendo esse livro, eu já te garanto que não. Na verdade, talvez você tenha ainda mais esperança em encontrar um amor de verdade e entender o que é um amor de verdade. Para Bell Hooks e para mim também, o que ela chama de amor romântico é essa visão lúdica e ilusória de que o amor simplesmente acontece. E isso me pegou muito porque eu não sei você, mas eu realmente acreditava quando eu era mais nova que o amor simplesmente aconteceria, que ia ser uma coisa que eu ia olhar para uma pessoa e pronto, tudo já estava posto, tudo já estava feito, que não teria que ter nenhum esforço. E que se por acaso tivesse algum obstáculo no caminho, então não era amor de verdade. Porque o amor de verdade, ele simplesmente acontece e nós somos felizes para sempre. É isso que ela coloca como amor romântico. E também o fato de que o amor parece que tem que ser aquela coisa avassaladora que deixa a gente noite sem dormir e que mexe com todos os nossos hormônios e que se não for desse jeito intenso e cheio de fogo, nem quero porque significa que não é amor de verdade. Quantas de vocês já viveram isso? Porque eu já vivi, eu já ouvi amigas muito próximas me falando isso, que se não desse esse choque intenso de paixão, elas não queriam, porque significava que não era realmente o amor. E é isso que a Bel tá falando no livro dela e sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Essa visão que a gente tem romantizada sobre a vida, não só com os relacionamentos, mas que tudo que nos acontece tem que ser fácil e arrebatador. Sendo que essas duas coisas juntas nem fazem sentido, né? Porque o que é arrebatador tira tanto a gente do eixo que é tudo menos fácil. Porque a gente tem que lidar com toda uma, sei lá, uma descarga elétrica de emoções que nunca é fácil de lidar com tanta emoção assim, né? Mas a gente quer a eletricidade e o romantismo ao mesmo tempo em tudo, não só no amor. A gente quer que a nossa carreira aconteça de um jeito, como chama a palavra? Meteórico. E que, nossa, pronto, a gente estourou e aí todo mundo gostou da gente, aí foi que foi. Parece que toda a trajetória de vida tem que ser de uma maneira intensa, avassaladora e tudo tem que dar muito certo e tem que acontecer. Sabe aquela frase que todo mundo fala, tem que ser fácil, porque se não for fácil significa que talvez não seja o seu espaço, ou se tá em dúvida não é pra você? Nós vamos discordar um pouquinho dessas afirmações aqui nesse episódio, porque isso pra mim é realmente uma visão romântica sobre a vida, de que a vida precisa ser sim, fácil, de que os caminhos eles precisam se abrir com muita tranquilidade, porque senão é um sinal de que você precisa desistir. É uma visão um pouco mimada. Você não acha? Eu acho uma visão um pouco mimada de que tem que ser facinho, tem que ser gostoso, tem que ser levinho, senão eu não dou conta. Senão é um sinal de que não é pra mim. Agora, é um sinal de que não é pra você ou significa que você está com medo de se comprometer com o trabalho que aquele compromisso vai te dar? E acho que é essa a grande questão do amor. O amor não é algo que simplesmente acontece e pronto. É algo que acontece e é uma construção. Não é algo que acontece e está resolvido. É algo que nos aparece, ok, temos isso para ser trabalhado, desenvolvido, lapidado, com muita paciência, com muita escuta, com muito cuidado, com muita parceria. É o trabalho que as pessoas têm preguiça de fazer. Quantas vezes eu tenho visto pessoas falando que terminam relacionamentos por questões tão básicas que era só as pessoas
envolvidas estarem dispostas a sentar e conversar e administrar isso juntas e tentar chegar num caminho possível, mas o quanto a gente tem medo de fazer isso com o outro, né? O quanto a gente tem medo de abrir mão das nossas convicções, das nossas crenças, em detrimento do outro. E eu não tô dizendo que a gente tenha que abrir mão dos nossos valores, do que é inegociável pra gente, dos nossos limites, não. Mas para amar o outro e se relacionar com o outro, sim, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente achava que era verdade, de crenças que outras pessoas estão te dizendo. Vou dar um exemplo. Eu e o Lucas, a gente demorou um pouco pra começar pra se relacionar sério, assim, né, pra namorar. A gente foi ficando durante um tempo, e aí, um ano e quase um ano e meio depois, ele me pediu em namoro e a gente começou a namorar. E aí, o que eu mais vejo na internet são pessoas dizendo que se este homem já não te pediu em namoro é porque ele não te quer. Se esse homem não te assumiu, ele tá com outras, ele tá mantendo contatinhos, ele não gosta de você, ele não isso, ele não aquilo. E é muito engraçado ver essa cagação de regra, sendo que nós estamos lidando com relações humanas que não dá pra tratar dessa forma matemática. É claro que existe a misoginia e é claro que existem homens que veem o amor de uma maneira muito imatura e acabam lidando de forma muito básica com as coisas. E sempre em detrimento de si mesmo, né? Tentando se beneficiar a todo custo. Mas não é porque uma pessoa faz isso que todas as outras situações são iguais. Na minha relação, por exemplo, a gente vem construindo essa relação desde de tudo isso. Por que que demorou tanto pra gente ter um namoro? Porque foi o nosso tempo de entendimento do que era aquela relação. Foi o nosso tempo, meu e dele, de entender se nós dois queríamos estar nessa relação mesmo. E a partir do momento que eu falei, bom, eu quero, eu vou comunicar a ele que eu quero. Se ele quisesse, ótimo. Se ele não quisesse, tá bom, eu ia ter que lidar com a consequência. Mas essa cagação de regra de que se a pessoa faz X, ela automaticamente quer dizer Y, ela complica tanto a gente a construir algo que é única e exclusivamente nosso, que é do nosso jeito, com as nossas regras. É claro que existem comportamentos que são bastante parecidos, é claro que existem comportamentos abusivos que são bastante parecidos. Por isso que antes de medir o seu relacionamento, o seu trabalho ou qualquer coisa da sua vida pela régua das regras alheias, você precisa ter um conhecimento muito profundo e claro de onde você está. Se eu não tivesse um conhecimento sobre o meu sentimento e sobre o Lucas também, a pessoa que estava ali na minha frente, talvez eu tivesse ouvido. E até hoje, gente, até hoje. E ele também. Talvez você ouça coisas que pessoas falam sobre pessoas que se relacionam como você se relaciona e comece a achar que, putz, será que tem alguma coisa errada aqui? Será que então esse relacionamento que eu sinto como sendo um bom relacionamento não é tão bom assim? Quantas vezes você já botou em dúvida o que você está vivendo ou as coisas que você cria, as coisas que você faz, por conta dessas regras alheias que você vê que não se encaixam na sua realidade? Isso também, a meu ver, é uma visão romântica, entre aspas, do tipo idealizada sobre a vida, como se existisse uma fórmula pronta para se viver, onde todos os seres humanos se encaixam exatamente naquilo. E eu acho engraçado que algumas das pessoas que cagam essas regras, elas têm uma visão de mundo progressista, ou seja, elas se dizem contra as normas que querem colocar todo mundo dentro de uma única caixinha conservadora. Só que ao mesmo tempo, será que a gente também não está criando outras normas e regras para colocar as pessoas numa outra caixinha e que isso acaba se tornando o lado B de uma mesma coisa? Entende? O amor, a construção do amor, a primeira coisa é que ela é entre você e a pessoa com qual você se relaciona. Ou as pessoas, dependendo se você tem uma relação a 3, a 4, enfim. Existem tantos tipos e formatos de relações, mas é entre os envolvidos. São as regras dos envolvidos, são as visões dos envolvidos, o tempo dos envolvidos, e não das regras de fora. O amor romântico é uma regra de fora. Essa regra que diz que se o relacionamento não vem fácil,
ele não é verdadeiro. Que se o relacionamento não vem de forma arrebatadora, ele não é verdadeiro. De que se o relacionamento não é aquela coisa de, ai, amor à primeira vista, ele não é verdadeiro. Isso é uma coisa imposta de fora. O amor, de verdade, não é fácil. A Bell Hooks fala isso no livro. Eu não vou ficar falando tudo que ela fala no livro, porque eu quero que vocês leiam um livro e também, porque, né, a mulher já escreveu o livro, não tem que ficar aqui reproduzindo o livro dela. Eu tô trazendo só um panorama daquilo que eu senti sobre ele. O amor, ele não é fácil. É um trabalho. Assim como eu falo pra vocês aqui o tempo todo. Que se sentir bem com você mesma, ter confiança, ter uma vida desejante, não é algo que você vai ter da noite pro dia. Acordei e, nossa, tô me sentindo fantástica comigo. É um trabalho diário. E o mais doido é como a gente foge desse tipo de trabalho. A gente fala tanto sobre trabalho no sentido de monetizar as coisas, né? No sentido de criações, de fazer dinheiro, de trazer o nosso trabalho para o mundo. E a gente foca tanto nisso que parece que nas outras coisas que a gente precisa desenvolver, a gente não quer que dê tanto trabalho assim, porque já está dando tanto trabalho, né, fazer o nosso trabalho, que é como se a gente não quisesse mais trabalho. Meu Deus, quanta palavra trabalho dita numa única frase. Mas a questão é que o verdadeiro trabalho é o trabalho de desenvolvimento humano. É o trabalho de desenvolvimento das relações. É o quanto você está disposta a perder algumas das suas verdades e encontrar outras. O quanto você está disposta a entender que muitas coisas que você acreditava não vão se encaixar na relação que você está desejando construir. E que você não é errada por querer essa relação. É você entender que algumas vezes as pessoas vão te falar que alguns comportamentos seus não se encaixam na normalidade e que talvez seja um sinal de que não é para você ser você. E você resistir e se manter quem você é, mesmo assim, porque você sabe que você está lidando com a sua verdade, com a sua essência, e que você está sendo leal a si mesma, mesmo que isso não se encaixe às regras, e isso cabe dentro da sua relação. De repente você tem uma relação que aos olhos da sociedade não é vista como uma relação normal. E daí? Se é uma relação que é construída com amor, cumplicidade, honestidade, e é sua e da pessoa ou das pessoas, e é verdadeira aqui, e existe amor, paciência para construir algo juntos, respeito, por que não viver dessa forma? Por que não viver como você acredita, trabalhar como você acredita, enfim, fazer as coisas como você acredita, se aquilo é a sua verdade? Eu tô entrelaçando alguns assuntos que vêm à minha mente, mas eu espero que esteja fazendo sentido para você que tá me ouvindo. Eu sinto que a gente se libertar de fórmulas que já existem não é tarefa fácil, gente, não é. É muito mais fácil seguir as normas, é muito mais fácil acreditar que existe uma regra e um jeito único de se viver. É mais fácil. Mas não é a verdade, não é a realidade. Olha quantas pessoas existem no mundo de diversas culturas, diversas línguas diferentes, e cada uma vive a sua maneira, e você pode olhar aqui de fora e falar, nossa, eu jamais viveria do jeito do outro, e vice-versa, mas cada um vive a sua verdade. E assim é também nos nossos micro-universos, nas nossas relações, na nossa família. As famílias são diferentes, cada uma vive uma dinâmica diferente, principalmente na intimidade. Tem uma frase do Tolstói, que é a primeira frase do livro de Ana Karenina, que é um livro que eu gosto demais, que é: todas as famílias felizes se parecem, mas todas as famílias infelizes são infelizes à sua maneira. Ou seja, todas as famílias felizes, a capinha da felicidade é sempre a mesma, é o comercial de margarina, mas todos os problemas que as famílias têm são diversos e cada uma tem o seu e cada uma lida com aquilo da sua maneira, e é aquilo que as famílias não mostram. A gente sempre mostra o que é igual a todo mundo, certo? Assim é nas nossas relações, assim é no nosso trabalho. Parece que a gente quer esconder as coisas que são distintas à sociedade aqui dentro e viver de maneira, como fala? Ai,
normal, entre aspas, para não sermos julgadas. Não é assim? Só que se a gente não se dispõe a entender a nossa forma de amar, de comunicar, de fazer, de viver, como é que a gente vai viver uma vida desejante? Como é que a gente vai viver uma vida gostosa se a gente não se dá o trabalho de entender que vida é essa? E no amor é a mesma coisa. Como é que você vai viver o amor que você tanto deseja e sonha, se quando você se coloca numa relação, a primeira coisa que você faz é fingir ser quem você não é? A primeira coisa que você faz é fazer tudo que o outro deseja para não desagradá-lo e para você se tornar uma versão perfeita daquilo que ele idealizou. Isso não é amor. Amor não é fácil. Amor é construção, é trabalho, é olhar para as nossas sombras, é olhar para os desafios, é estar com a pessoa que você ama nos momentos. Sabe aqueles votos de casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença? Aquilo é muito certo, aquilo é muito real. É muito falado assim, né, da boca para fora, mas aquilo é o amor, é estar com quem você ama, independente se é um parceiro, uma parceira, um amigo. Qualquer pessoa que você ama, é estar com essa pessoa nos picos e nos vales. E é por isso que a Bell Hooks fala que o amor romântico não existe. Porque o que não existe é esse amor fácil. Então você que está me ouvindo e que deseja encontrar um amor, que seja... Aí a gente sempre fala, eu quero encontrar uma pessoa que seja legal, e ele vai ser isso, e ele vai ser aquilo, e ele vai ser assado, tá? Ele pode até preencher essa sua carta de intenções, mas você está disposta a que venha junto na bagagem o lado dele que você não conhece e que é um lado desafiador para você de lidar. Quando ele te mostrar esse lado, você vai estar disposta a estar com ele ou com ela mesmo assim? Ou você vai querer fugir, tentando procurar alguém que seja completamente perfeito e sem falhas e não tenha nenhum defeito, porque se tiver qualquer mínimo defeito, significa que não é o seu amor. Tem uma amiga maravilhosa, Ananda Sueyoshi, que ela fala: escolha o seu difícil. Eu adoro essa frase, porque é realmente isso. Para amar alguém, você precisa escolher o seu difícil, porque nós somos seres humanos extremamente complexos. Ou você é toda perfeitinha e não dá nenhum surto nenhum dia. Faz tudo, é toda impecável. Inclusive, é importante eu te falar isso, porque se você não aceitar os momentos de caos e sombra do outro, você nunca vai se sentir confortável de ter os seus momentos de caos e sombra na frente dele. E é aí que o amor não acontece. Porque se a pessoa não conhece todos os seus lados, como é que ela realmente vai te amar e te amparar e te ajudar a se tornar um ser humano melhor? Porque para mim o amor também é isso, né? É um testemunhando o outro na construção de um ser melhor. E se você não está preparada para testemunhar o outro evoluir, isso significa que às vezes ele não vai ser aquilo que você espera dele. Como é que você vai amar alguém? E eu não tô falando isso para te acusar de nada, para te apontar dedo nenhum. A gente só tá aqui levantando essas possibilidades para que você pense sobre isso. As exigências que você faz do outro, você acaba fazendo com você mesma, e aí você se impede de ser 100% você com as pessoas. Se você não aguenta o lado mais caótico da outra pessoa, você também não vai permitir que ela veja o seu lado mais caótico. Se você não aguenta a falha do outro, você também vai tentar evitar ao máximo ser falha na frente dele. E isso é muito cruel e exigente com você, porque se você vai escolher dividir a vida com uma pessoa, em algum momento ela vai ver o seu pior. Em algum momento, querendo você ou não, porque se você não mostrar voluntariamente, em algum momento você vai surtar e ela vai ver. Não tem jeito, porque a gente não sustenta uma personagem 24 horas por dia. Não tem como, em algum momento isso vai desmoronar. E a pessoa vai te ver de verdade. E aí, como é que vai ser? Ou em algum momento a pessoa vai se mostrar de verdade. E aí, como é que vai ser? É claro que eu não tô falando aqui pra você aceitar qualquer coisa e coisas abusivas, é óbvio. Você já sabe, você é uma mulher adulta aqui me ouvindo, eu sei que você sabe disso. Nós estamos dizendo de pequenos defeitos e falhas que não ferem,
você e os seus valores, mas que também vão contra as expectativas que você tinha sobre aquela pessoa, sabe? Que talvez te decepcionem um pouco, que talvez tire aquele véu que você construiu da idealização do outro. E aqui eu tô falando de relacionamento porque eu quis trazer a Bell Hooks e tudo sobre amor, mas isso cabe em todas as áreas da vida. Esse véu ilusório da facilidade e da magia num sentido inocente que a gente coloca sobre tudo. Porque magia de verdade, gente, como bruxa iniciada aqui que sou, também dá trabalho. Tem um livro maravilhoso chamado Circe, que eu já indiquei aqui no podcast, que ela fala sobre o que é um feitiço e que, pra mim, o feitiço, na maneira como a Circe traz, é a vida, que é aquilo de você trabalhar, 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 e aí deu errado, aí você tem que jogar tudo fora, você tem que começar de novo até encontrar a fórmula perfeita. E essa fórmula perfeita, ela funciona pra você. Não necessariamente eu tentando reproduzir vai sair igual. Tipo receita, que minha mãe me passou a receita de torta da minha avó. Eu amava a torta da minha avó. Muito, muito, muito. E é uma receita super fácil de fazer. Eu faço. Fica igual a da minha avó? Gente, não fica. Eu já fiz trocentas vezes. Não fica igual a da minha avó. A da minha avó era da minha avó e acabou. É o jeito dela, é o tempero dela, é a pitada de sal do tamanho que ela sabia dar, que de repente fica aquela torta. Não consigo fazer igual, mas eu faço a minha, que eu também gosto bastante. Eu adaptei algumas coisas, faço algumas coisinhas diferentes do que ela fazia. Eu tentei fazer igual, tá? E não deu certo, mas aí eu adaptei algumas coisas, faço algumas coisas diferentes e virou a minha torta. Eu descobri uma forma de fazer do meu jeito aquilo que eu tinha uma receita de como fazer. E é isso, pra mim, a vida. Descobrir como fazer do seu jeito essa receita que te deram. Testar colocar novos ingredientes, tirar outros que não funcionam para você e buscar o sabor que mais se encaixa ao seu paladar. Independente se te disseram que pimenta demais é ruim. Se na sua boca faz sentido, taca a pimenta, minha filha. Mas para chegar à receita perfeita de como é para você, você precisa testar, praticar, errar, levantar, tentar de novo. Tem muita gente dizendo, eu acho engraçado quando algum casal se separa que as pessoas falam, não, agora eu nunca mais vou acreditar no amor, era a minha última esperança. Eu sei que é meme em algumas vezes, mas se você está dependendo de um casal ideal, entre aspas, para acreditar no amor, você ainda está presa nessa visão de amor romântico. Essa visão de que existe o casal perfeito, de que existe o relacionamento perfeito. E assim, o que é perfeito, né? O perfeito para as pessoas é aquela perfeição que assim, ai, não existe um conflito, não existe um nada de ruim. É tudo muito redondinho, é tudo muito correto, é tudo muito certo, é tudo muito perfeito. E aí, gente, é a fórmula para decepção, né? Porque nada é perfeito assim. Ninguém é perfeito assim. Todo relacionamento tem as suas questões. Todo trabalho tem as suas questões. Toda vida tem as suas questões. Tem um casal aqui no YouTube que eu gosto muito. E também tem aqui no Spotify também. Que é, agora eles têm podcast, que é a Flor e o Manu. O Manu Aragão e a Maria Flor. Eles têm um podcast agora. Eles têm um canal também que eles faziam vídeos há muitos anos. Eu adoro assistir os dois. Porque eles falam sobre as crises deles e sobre as dificuldades que eles têm e sobre como é uma construção diária eles escolherem estar juntos. Eles são muito vulneráveis, mostrando a construção do amor deles ali ao vivo pra gente. Inclusive algumas tretas ao vivo, algumas rusguinhas ali ao vivo, né? E eu acho tão bonito, porque é um casal buscando viver o melhor do relacionamento e mostrando pra gente, ao vivo, como isso é feito. Que não é perfeito, mas é com uma escolha diária de fazer aquilo dar certo, sabe? A gente não sabe como fazer. Ninguém sabe. Ninguém sabe como viver, gente. Tá todo mundo vivendo aqui pela primeira vez com essa consciência.
Então, assim, tá todo mundo tentando, de alguma forma, viver melhor. Os seus pais te ensinaram coisas que, de repente, pra eles fazia sentido ser daquela forma, fizeram o melhor que eles puderam com aquilo que eles tinham em mãos. Aí você internalizou algumas coisas foram um pouco traumáticas pra você, e você vai fazer o melhor que você pode da sua vida, com a consciência que você tem e com a sua capacidade de desenvolver essa consciência aos poucos. Então, ter paciência com o seu processo e com a maneira como você está aprendendo a atravessar a vida é muito importante. E, sabe, eu entendo que quando a gente fala sobre isso do amor romântico e de dar trabalho, pode parecer cansativo e pode parecer chato e pesado, mas não é. Não é. Esse é o trabalho prazeroso. O trabalho prazeroso é o trabalho de desenvolvimento. O trabalho prazeroso é esse de descobrir quem a gente é e descobrir quem a gente é dentro de uma relação e descobrir o outro e descobrir que a gente às vezes tem um limite muito maior do que a gente imaginava e que a gente é muito mais interessante ou muito mais maluca ou muito mais aberta ou muito mais conservadora de repente, algumas pessoas, ou muito menos conservadora de repente. Essa descoberta de si, ela é tão interessante, são tantas possibilidades, é um caminho tão vasto possível que a gente deveria sentir prazer nisso e não bode, e não preguiça. Eu sei que a gente queria que tudo fosse leve e fácil e natural e ai, foi, porque tá fluindo significa que dá certo. Mas um rio, ele também flui. Só que tem pedras, e de repente tem uma queda d'água, e de repente tem um tronco que caiu, e enfim, tem obstáculos no fluxo dessa água também. E não por isso ela deixa de fluir. E a vida é isso, vão ter obstáculos impedindo, talvez, o nosso fluxo, e a gente vai ter que descobrir como atravessar, como desviar da pedra, como passar por cima do tronco, como cair quando necessário, a queda d'água e continuar esse fluxo. E isso é para ser prazeroso. Por mais que traga alguns desafios, sim, é para ser prazeroso a gente perceber que a gente sobe degrau por degrau. Os problemas da Inara de 33 para 34 não são os problemas da Inara de 23. Glória a deusa. Ainda bem. São novos e eu espero muito que a Inara de 43 para 44 esteja olhando para a Inara de 33 para 34 e dizendo: ô, bichinha, admiro muito sua coragem. Que bom que você enfrentou tudo isso, que a gente chegou até aqui. Agora a gente tá com outros problemas que os seus parecem fichinha. Eu quero que isso aconteça, porque significa que eu estou subindo degrau por degrau na vida. Eu não quero que a minha versão de daqui a 10 anos tenha os mesmos problemas que eu quero que ela descubra outros. E aí, quando chegar de 53, ela vai olhar pra de 43 e falar: nossa, eu achava que isso era um problema. Agora eu tô aqui com outra questão. E assim sucessivamente. E eu acho que essa é a grande graça da vida. São essas descobertas, é esse trabalho de construção interna. É esse trabalho de descobrir quem a gente é. Dá trabalho. Não é da noite pro dia, não vai vir fada madrinha como a pequena Inara adorava em Cinderela. Não vai vir fada madrinha pra transformar sua carruagem em abóbora e te levar pro baile. Mas, ao mesmo tempo, existem várias fadas madrinhas que aparecem para te ajudar a ir pro baile, para te ajudar a transformar a carruagem em abóbora. Eu acho que eu tenho grandes amigas que são fadas madrinhas, a minha mãe, minha psicóloga, algumas terapeutas que passaram pela minha jornada, meu companheiro, todas as pessoas que atravessam a minha vida, minhas cunhadas, todas as pessoas já me falaram alguma coisa que fizeram o papel de fada madrinha me tirando de um ponto para outro, me fazendo enxergar a magia das coisas e me ajudando nesse processo de transformação. Quero falar isso também porque eu sei que a gente fala muito sobre como é solitário e sobre como depende de você o seu autoconhecimento e o seu desenvolvimento e como não vai vir ninguém te salvar, mas é porque o trabalho ele tem que ser feito por você. É você que tem que atravessar. Ninguém vai atravessar por você, mas podem existir pessoas que te facilitam esse caminho ao longo da sua trajetória. Um terapeuta, um mentor, amigos, família. Inclusive, não só podem, como devem existir essas pessoas que estão te ajudando a ir pro baile, sabe? Então, no fundo, contrariando o que eu comecei dizendo, eu acho que
Vão existir as fadas madrinhas, sim, mas quem vai pro baile é a Cinderela. A fada madrinha não vai pro baile por ela, não vai viver a experiência por ela, mas vai facilitar o caminho para que ela chegue até lá. Então, quem são as fadas madrinhas da sua vida que podem facilitar esse caminho para que você chegue até lá e se sinta menos sozinha nele, enquanto você encara o seu destino de ir pro baile? A gente não tá tão sozinha assim, não depende também 100% só única e exclusivamente de você os atravessamentos da vida. Até porque aqui a gente tá falando de amor e relacionamento, e quando a gente tá num relacionamento, não depende só da gente construir aquilo, depende das duas ou três, quatro, enfim, pessoas envolvidas. Não vai depender só de você. Se tá só nas suas costas tentar transformar o seu relacionamento em um lugar saudável e amoroso, a gente não tá num lugar fértil aí, não. Porque precisa ser uma troca, as duas pessoas precisam estar dispostas a fazer essa construção. Você precisa ser vulnerável para o seu parceiro ou para sua parceira, assim como ele e ela também precisam ser vulneráveis com você. Precisa ser essa troca. As pessoas envolvidas precisam se sentir à vontade para existir dentro desse campo. Não é só de um lado o trabalho. Está pesado para você fazer o trabalho. Se você acha que você está fazendo o trabalho sozinha, talvez você não tenha encontrado um companheiro ou uma companheira. Talvez você esteja ainda alimentando uma ilusão. E dói, eu sei, segura na minha mão aqui, eu sei que dói, mas eu sinto que você merece amar e construir esse amor com quem está disposto a construir junto com você. E disso, amor, amizade, trabalho, qualquer coisa. Você merece estar onde você pode florescer em conjunto, onde você não se sinta fazendo o trabalho todo sozinha, sobrecarregada e invisível. Você precisa ser vista e ouvida e acolhida também, enquanto o trabalho é feito. Não existe salvar o outro, assim como ninguém vai te salvar. Existem pessoas dispostas a construir algo juntas. Pessoas dispostas a ajudar umas às outras a evoluir e ir junto nessa evolução. Isso existe. E é isso que eu acho que você deveria buscar, assim como eu venho buscando. Já caí em muita cilada também. E eu sei que eu vou cair em outras, pode não ser no relacionamento, porque eu já tenho um relacionamento, mas a vida é isso, a gente cai em ciladas e levanta e continua e tropeça e cai e volta e busca esse processo de evolução que dá trabalho, mas que é o melhor que a gente pode fazer para contar a nossa história, certo? Não se esquece de se inscrever nesse canal, não se esquece de dar uma nota para esse podcast, deixar o seu comentário. Eu sempre peço e vocês esquecem ou não fazem porque às vezes é meio corrido a vida, mas é muito importante para a existência desse trabalho. Ele é gratuito. E o retorno que eu peço é na inscrição, no like, no compartilhamento, no comentário. É muito tranquilo e peço que você faça novamente, por favor. Deixe o seu comentário, nem que seja um emoji, qualquer coisa. Eu gostaria que você deixasse o maior insight que você teve dessa conversa, me contasse um pouco da sua história para a gente poder trocar aqui embaixo. Mas se você não consegue fazer isso, deixa um emoji, deixa só um oi, estive aqui, para a plataforma entender que esse conteúdo é interessante e fazê-lo chegar em mais pessoas. Tá bom? E a gente se vê na semana que vem.